Olá, pessoal! Hoje estamos trazendo para vocês o terceiro episódio do Papo com a Rita. E a nossa convidada de hoje é minha irmã Elza Vazata, uma mulher incrível que transformou o prazer e o gosto pela organização em profissão e propósito. Vamos relembrar nossa infância, entender como a organização pode ir muito além de espaços e ela pode transformar a mente, as emoções e até os relacionamentos. Seja bem-vinda, Elza. Oi, Rita, obrigada por esse convite. Estou muito feliz de poder gravar com você, né? Presencialmente, porque não moro na região, e vim para cá para um evento e agora poder falar sobre a organização com você vai ser muito bacana. Obrigada por ter aceito o convite. Defina para nós a Elza criança e se tem alguma brincadeira que marcou a sua vida que era compartilhada com nós, com as suas irmãs e irmãos. A Elza criança era uma criança mais reservada, um pouquinho mais quietinha, mas tinha muita vontade de brincar junto com as irmãs, com o irmão. E era um pouquinho criativa, né? Criava umas brincadeiras. E normalmente, assim, a gente brincava as três juntas, às vezes chamava o irmão. E uma coisa que eu lembro, assim, que eu gostava muito de brincar era de casinha, organizar os cômodos, sabe? Tenho até um episódio bem legal, assim, que depois me veio à mente quando eu comecei a pensar sobre a organização, que eu fiz um desenho no chão numa plantação, acho que de trigo, de soja, eu fui desenhando, assim, tirando o que tinha ali naquele chão, né, na terra, e desenhando os cômodos da casa. Tipo, eu já estava organizando ali alguma coisa, né? Fazendo a planta baixa, A né? planta baixa de uma casa. Era na Resteva de soja. Eu Isso, deve lembro ser disso. isso. Aí a gente juntou os restos de madeira e foi fazendo os cômodos, né? Isso mesmo. E daí depois para desmanchar doía, né? Já tinha criado vida, né? Sim, ainda tinha alguns matinhos aí crescendo, né? E quando a gente montava bonecas de pano também, né? Na hora de desmanchar era uma dor, né? Sim, já estava presente alguma coisa de cuidar, né, do Uhum. outro, porque criava as bonequinhas aí às vezes de abóbora, né, ou É, de pano, e era enfermaria de bonecas, né, então isso. cuidava Cada de uma cada tinha um uma com os nome. seus remedinhos, né, e isso ficou bem marcado para mim, assim, como veio já da infância esse cuidar, né, entre nós, Uhum. assim, O bem nosso bacana. hospital, né? Um hospital, Hospital. isso mesmo. Existia esse jeitinho de organização desde pequena, então, né? Existia, sim. Eu sinto isso, sabe? Quando Uhum. eu volto lá, que eu sempre gostei da ordem das coisas. E então me incomodava assim ver as coisas meio fora do lugar, ou então que eu não visse o que tinha ali. Roupas amontoadas, assim, e eu até tentei organizar o guarda-roupa da mãe. Fui lá e dobrei, 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 e sobrou umas coisas assim, eu não sabia o que fazer com aquilo, né? E hoje eu sei que aquilo era peças que deveriam ser desapegadas, que hoje a gente desapegaria, doaria, né, daria outro destino, e que sobrou ali, né, mas uma criança não sabe o que fazer. Então eu sinto que a organização era importante para mim. Mentalmente ela era importante, é a ordem das coisas. Como surgiu a vontade de trabalhar com organização? Foi bem interessante. Recebi pela internet agora, depois de casada, com o filho já crescido, né? Cuidando da casa e do filho, do Rafael. Eu recebi um postzinho de uma semana de organização e eu fiquei curiosa. Disse, puxa vida, tem trabalho, tem gente que trabalha com isso, né? E eu fui ver. Entrei para fazer essa semana de organização que era gratuita. E gostei. Ai, adorei. Disse, nossa, acho que é isso que eu quero levar adiante isso, né? Fizeram um pitch de um treinamento, de uma formação para personal organizer. Eu disse, vou investir em alguma coisa aqui, vou ver como é que é isso. E aí comecei, fiz a formação, foram acho que 8 meses de formação e saí com um certificado de personal organizer e comecei. Fui procurar o laboratório para treinar, Praticar. treinei na minha casa e assim foi, começou meu trabalho. E aí eu fui É. desenvolvendo e descobrindo que eu posso fazer outras coisas também dentro da organização, Uhum. né? Consultoria, palestra, workshop.
E foi nessa época do teu laboratório que a gente fez aqueles vídeos do meu closet para você me dar umas dicas, né? Sim. E tem coisas que eu adotei que eu mantenho até hoje. E que legal, né? Para você ver que a gente pode fazer isso online também. Não precisou eu estar dentro do seu quarto ali, do seu closet para te ajudar. E é por isso que o teu trabalho, o teu atendimento não está restrito ao teu local de residência, né? Você está Não, disponível para atender todas as pessoas que tiverem interesse em todo o Brasil, né? sim. E até fora O dele, né? mundo precisa ser organizado, então a gente pode atender as pessoas em qualquer lugar do É mundo, isso aí. né? Hoje, com a tecnologia online, você faz e fica uma organização bem feita. Às vezes até a pessoa é realmente o que a pessoa quer, porque eu estou assessorando e ela vai fazendo do jeitinho dela também. O que mais encanta nesse trabalho para você? Ajudar as pessoas, transformar ambientes ou ver os resultados? Eu acho que é um misto de tudo, sabe? É um misto disso, né? Porque eu já tive experiências assim que a pessoa ficou tão alegre, tão feliz de ter as suas coisas assim, fáceis de acessar, que ficou tão agradecida que a gente fica também emocionado, né, quando vê isso, essa reação da pessoa. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, é a transformação, é o resultado que a pessoa sente, é uma realização assim pessoal também, muito muito boa assim, de poder ajudar alguém com uma coisa que é natural para mim, que é colocar as coisas numa ordem. Legal. Então, é bem gratificante. Você considera então que você está colocando o teu talento natural a serviço da humanidade? Com certeza, com certeza. Tenho plena certeza disso. Está conectada. Eu até falei ali na palestra, né? Nascida para levar a ordem, o bem-estar e a organização para as casas das pessoas e a clareza para a mente delas. Isso é o meu propósito, sim. Explica para nós, Elsa, qual que é a importância de entender que organizar não é somente guardar coisas, mas também criar leveza. A gente fala assim que a diferença entre arrumar e organizar. Arrumar é você tirar da sua vista e colocar em algum lugar qualquer. Então, eu posso tirar tudo de cima de uma mesa ou de um móvel, colocar numa gaveta e vou dizer, está arrumado. Mas organizar é diferente. Organizar é você ter um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então, você tem um lugar determinado para aquela categoria, para aquela família, aquele grupo de objetos, e quando você precisa acessar, precisa usar, você sabe onde está. É um exemplo, por exemplo, uma coisa bem simples, as chaves do carro, chave da casa, por exemplo. Normalmente a chave do carro, você precisa usar todo dia. Você precisa ter um lugar que você volte ali todo dia para pegar essa chave e usar. Então, é um lugar, já é uma casinha para aquela chave. Você tem que ter um lugarzinho para ela. Seja um chaveiro, né, um relicário, ou então um pote, alguma coisa que possa né, uma coisa que você possa deixar todo dia ali e pegar quando você precisa. Então, isso é organizar, Aham. que você pode acessar e voltar o objeto para esse lugar. E manter a organização, porque isso é importante, manter, né? Porque não adianta eu organizar tudo, colocar tudo no lugar e no dia a dia, quando você está usando, voltar toda a bagunça. Esse é o desafio, manter É a um ordem, né? desafio. Vamos fazer agora um paralelo entre a organização externa e a organização interna. Como que a organização do espaço físico afeta o nosso emocional? Eu diria totalmente. Um espaço organizado, ele facilita tanto o seu trabalho, a sua produtividade no trabalho, quanto as suas atividades dentro de casa. Então, um ambiente organizado ele te traz um bem-estar, te traz uma clareza, uma leveza para você fazer as coisas que você precisa fazer. E é bem interessante porque o nosso cérebro, ele se distrai muito facilmente, né? Então, qualquer objeto que está ali diferente, ela está chamando atenção para o seu cérebro. E quando você organiza, ele foca no que precisa ser feito. Então, ali se sente, está sendo produtivo, porque o ambiente está organizado, você não está prestando atenção em mais nada, não está nem pensando, puxa, depois vou ter que guardar aquilo ali que está me incomodando, né? Você já tem um ambiente preparado, aí você, né, facilita a tua vida ali, então, a tua rotina, principalmente a rotina no dia a dia dentro de casa, né, é importante. Qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem quando elas começam a querer se organizar? Isso é legal, viu?
Porque sabe o que que as pessoas fazem? Ah, hoje é feriado, eu vou organizar meu guarda-roupa, né? E aí vai lá, abre as gavetas, abre os armários, tira tudo para fora, põe em cima da cama. Né? Se empolgou, tá? Beleza, tá motivado. Mas aí começa a arrumar uma coisa, arruma outra, começa a ter coisas que ela quer desapegar e não tá muito querendo desapegar, e vai desanimando, vai cansando. Alguma coisa externa puxa, chama ela para fazer outra coisa, já desconectou dali, e aí pega aquela roupa toda e joga de volta para o armário. Pronto. Acabou aí a motivação e a vontade de organizar, porque, vou deixar para outro dia. Esse é um dos maiores erros, assim, para quem se empolga para organizar, né? Então, eu dou um conselho, um conselho de você começar com uma coisa pequena e ir evoluindo. Então, não derruba tudo em cima da cama, não tira tudo de cima da cama. Começa por uma gaveta. Vai para um nicho, vai para um cabideiro, e aí as coisas vão evoluindo e vão fluindo. Eu tô rindo porque eu me conectei com ela, viu? Porque eu já fiz disso, de tirar tudo do guarda-roupa e me perder lá no meio, observando e lembrando de coisas que estavam escondidas de mim mesma, né? Que você já comentou sobre isso, né? E depois cansava e colocava tudo de volta. E já fiz coloquei em prática também essa dica bem importante. Uma gaveta por vez. E uma coisa que você me ensinou, tira tudo e vê o que que precisa voltar para aquela gaveta. E o que que tá ali que não pertence àquele lugar, né? Que Isso. pode ser doado, descartado ou guardado em outro local. E até às vezes consertado e passado adiante, né? Isso. A organização, as técnicas da organização profissional, elas seguem passos para que isso aconteça. Então, por exemplo, eu começo com o passo 1, que é selecionar tudo que eu tenho ali, separando, olhando o que eu tenho, seleciono, e daí vou descartando se eu não quero alguma coisa, né? Já vou desapegando aí. Aí o segundo passo é você categorizar. Então, você separa por categorias aquilo que é daquela família, né? Daquela categoria. E daí vai ter um lugarzinho para elas, para esses itens. O terceiro já é organizar mesmo, é você ver se você vai precisar de um organizador, de uma colmeia, uma caixinha, para esses itens ficarem agrupados. Porque se você coloca dentro de uma gaveta solta, ele vai começar a ficar solto ali dentro, ele Mistura vai tudo, né? misturar. Então, por exemplo, as colmeias, as caixinhas organizadoras são para isso, delimitar o espaço que você vai colocar aquela categoria. Uhum. Aí o quarto passo é manter. E aí manter vem muito da atitude da pessoa. Então, a mentalidade de, opa, eu agora quero deixar organizadas as minhas coisas e eu preciso me policiar para que eu não deixe as coisas em qualquer lugar. Eu sei que tem uma casinha para ela, volta para lá. E assim a organização se mantém. Não tem que estar impecável, porque no dia a dia não está impecável, né? As coisas vão acontecendo. Mas você sabe onde voltar. E aí, em 15 minutos que você deu uma passada na sua casa, você já volta as coisas pro seu lugarzinho. E como quem mora com mais pessoas, também é importante passar essa informação, né? Você Sim, mudou algo de lugar, diz agora, a partir de agora, esse objeto vai pertencer a esse local, né? Então, quem isso. pegar, devolve aí, e quem precisar, vai buscar nesse local, né? Exatamente. Aí é Quando uma você. educação familiar, né? Educação, educar para a organização. Uhum. Pode começar desde as crianças pequenas, né? Ter um lugar para guardar os brinquedos delas, fazer uma brincadeira, às vezes, para que todo mundo devolva os brinquedos no lugar, sabe? Tem como a gente fazer isso mais ludicamente. Para quem é mais adulto já, é realmente falar onde estão as coisas, né? As categorias. E outra forma também é etiquetar. Então, a gente usa muito etiquetas com os nomes do que tem ali da família, Uhum. né? E aí, por exemplo, tem alguém que trabalha na sua casa, ou alguém que foi trabalhar na sua casa uma vez só e não sabe onde estão as coisas. Aí, com essa etiqueta, ela vai encontrar, vai guardar as coisas no lugar. Então, dê um exemplo para nós de etiquetas. Tipo, qual categoria? Olha, por exemplo, você tem uma gaveta e você quer colocar duas categorias, calcinha e meia, por exemplo. Uhum. Já pode colocar ali calcinha, meia, porque daí a pessoa vai saber onde pôr. Uhum. Camisetas, por exemplo, camiseta para sair. Tem gente que usa isso, né? Aham. Camiseta para sair, camiseta para ficar em casa. Aham. Legal, né? Então, são categorias diferentes. Coloca uma etiqueta identificando que é ali que elas vão voltar, que elas é o lugarzinho É. dela. Então, quando a gente era criança, as categorias seriam roupa de ficar em casa e roupa de ir na missa, né? Isso mesmo.
Como a gente vive uma era digital, né, com muito e-mail, WhatsApp, muitos grupos, muitos contatos, dê uma dica para a gente de organização nessa parte digital que também gera acúmulo de informações, coisas inúteis, né? E eu já te ouvi falar sobre isso e gostaria que o público que está assistindo a gente também tivesse acesso a essa informação que eu achei muito especial. Sim. Como organizar a parte digital? Eu particularmente faço assim, eu coloco pastas, que são dos assuntos que eu uso no dia a dia, né? E aí eu vou colocando ali dentro. Desabilito algumas notificações também de celular, coisa para não ter muita coisa. Fazer uma seleção do que realmente você precisa arquivar, deixar as bobagens fora, né? Mas basicamente é isso, criar pastas, procurar por programas que te ajudem também, né? Tem aplicativos que te ajudam a organizar, por exemplo, uma agenda de compromissos, Google Agenda, Trello, tem coisas mais modernas hoje também, né? Então, e assim, eu acho que o básico mesmo é organizar por pastas, por assuntos, e tem uma coisa importante, tem que ser assim, a gente fala que tem que ser meio que controlador de acesso, né? Cuidar com o que entra, né? Então, isso aqui não vai me interessar, não é pertinente ao meu trabalho, uma coisa que eu estou fazendo agora, eu descarto, né? Ou então eu organizo numa pasta que vou ver futuramente, Uhum. né? Tem até um livro bem interessante que fala assim, como fazer as coisas acontecerem, eu acredito que seja esse o nome, que fala sobre isso. A gente, primeiro, separar tudo que a gente tem, juntar tudo que a gente precisa tem de material, assim, tanto digital quanto físico, e colocar em pastas, assim, e separar em grupos. Por exemplo, o que eu estou usando agora, o que eu quero ver depois, e o que é para algum projeto que eu tenho. Então, eu organizo isso nessas informações. Eu não fico acessando tudo ao mesmo tempo, procurando coisas. Eu Uhum. tenho uma pasta, tenho uma coisa que, é para futuro, então é um projeto futuro, deixo quieto aqui agora e uso as outras coisas. Eu acho que basicamente é isso. Eu dou sempre uma dica muito importante, sim, para a gente planejar e priorizar. Aham. Então, se planeja o que se tem agora para fazer e prioriza coisas. Vai tirando o que não é assunto para agora, né? Então, por exemplo, eu estou com algumas ideias na cabeça. E isso pode interferir aí no meu trabalho de ficar me distraindo. Coloca tudo no papel, tudo que eu quero fazer, e aí eu vou dando uma sequência, uma prioridade para tudo isso, né? Para ir Uhum. uma coisa de cada vez. Quando vai nascer um filho, por exemplo, organizar o espaço do bebê de uma forma mais prática. Dá algumas dicas para nós aqui também sobre Sim. isso. É interessante, né? Porque um novo membro da família precisa ter o espaço dele também, né? Tá chegando e tá chegando com as coisinhas dele. Então, primeiramente, quando o bebê é mais novinho, então você tem uma cômoda em que você possa até ter um trocador ali, e na primeira gaveta já as primeiras coisas que você usa para limpar, para higiene do bebê, para trocar o bebê, então que fique bem à mão ali. E em sequência aí, as roupinhas por tamanhos. Outra forma é você guardar o que você não vai usar agora em caixas ou caixas organizadoras, etiquetar com, por exemplo, a idade que ele vai usar e guardar isso num armário que não está usando todo dia. Você não Hum. precisa, então você vai ganhar espaço ali na sua cômoda e no armário. Então essa é uma das formas assim e é o material que você vai repor, por exemplo, as fraldas, lenço umedecido, também que fique mais à mão, mas não precisa estar tudo junto. Você vai repondo Hum. depois. Eu acho que essa é uma das mais importantes, as dicas mais assim que facilita o dia a dia da mamãezinha. Elsa, que conselho você daria para alguém que está nos assistindo que quer uma vida com mais leveza e equilíbrio? Começar pela organização. Eu acredito assim e vejo no meu trabalho que tudo começa com organização. Olha, não é só a casa da pessoa, são um evento que a pessoa vai fazer, vai realizar, a chegada de um membro novo, tudo tem que ter uma organização antes, né? Então, acho que é pensar nisso, uma ordem que facilite a rotina da pessoa, que facilite a vida dela, o trabalho. Precisa também parar um pouquinho e pensar sobre o que que ela quer com isso, né? O que que ela quer organizar, como que ela quer que isso funcione. E aí flui.
né? Porque você faz coloca essa ordem, né? E eu já te ouvi falar também de observar aquilo que já cumpriu o seu papel e não serve mais, que isso encaixa para vários itens, desde convivências, desde objetos, comportamentos, hábitos, Sim. né? Então, nessa linha também teria o mesmo critério de eu analisar o que virou tralha, como você diz, que a Sim. gente não organiza a tralha, desenvolva esse Esse pensamento. é o mantra, não se organiza a tralha, né? Que é uma palavra muito importante dentro da organização, que é o desapego. E ela vem atrelada a isso, não se organiza a tralha. O que que é a tralha? É uma coisa, um item, alguma coisa que você já não está mais usando, que já não tem mais por que estar ali no meio das tuas coisas, já serviu, já fez o seu papel, já cumpriu o seu papel, agora ela vai sair de cena. Dá espaço para outras coisas entrarem, e isso eu estou falando não só organização física, estou falando também organização mental e a organização também da pessoal, relacionamentos, pessoas também, tem coisas que a gente precisa deixar aí, coisas antigas que ficaram ali marcando, deixa aí. Então é um desapego, isso é muito importante para a gente manter também as coisas mais organizadas, essa leveza, esse bem-estar depois que organiza tudo. E então o desapego ele está ligado a isso, né, de deixar ir, que Muito não bom. vai ser muitas coisas não te servem mais, mas vai servir para uma outra pessoa. Uhum. Então existe aí a doação dos itens, né, que é isso, Uhum. vai servir para outra pessoa. Então, Elsa, eu quero te agradecer profundamente de você ter aceito o meu convite, ter ficado um pouquinho mais aqui no Sul para poder atender esse meu desejo de ter a Elsa também comigo aqui, né? Que para mim é uma honra e uma alegria. E que seja sempre muito próspero o teu trabalho e que traga muita transformação para a vida das pessoas, porque você para mim é uma pessoa muito especial e que seu trabalho também seja muito especial. Nossa, que bonito, gente. Ai, que lindo. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Valeu. E se você gostou desse tema, faça o teu comentário, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E se você ficou com alguma dúvida, coloque o seu comentário ali que nós vamos transmitir para a Elsa. Acesse as redes sociais delas e as minhas também. O meu Instagram é @elsapersonalorganizer. E até o próximo Papo com a Rita.